Não, tens um ouvido fabuloso, não é? Tens um ouvido fabuloso. Enfim. Mas tu, a tua ouvido é uma coisa. Não. Se aparecerem o Ministro das Finanças, eu assim, eu já me cortaram bastante na reforma. Está aqui assim o meu currículo, se alguém tiver um empregozito para dar a esta mulher, orgulhosamente tripeira. Felizmente, digo assim, felizmente com um sonho cumprido, mas agora tenho uma promoção, é que faça um e leve mais 3. Eu fiz um filho e agora apanhei com 3 netos. Então, quer dizer, se alguém tiver algum empregozito, é que eu às vezes peço assim umas coisitas, uns currículos para umas antologias, para pessoas que eu vou apresentar com mais viagem do que eu. E as pessoas mandam aqueles cursos todos, os MBAs, os MBAs, os MBUs, como se eu lhe fosse arranjar um emprego, e não vou, palavra de honra. Então, quero muito agradecer aqui à Unicef, na pessoa do Dr. Rui Vaz, quero-vos agradecer a vocês muito. Nunca pensei chegar a esta idade, que já estou meio a totó, e ter uma noite tão agradável, com tantos sorrisos, com tantos amigos. E eu, quando o Rui me disse para eu cá vir, eu só pus uma cláusula, não dizer só poesia minha. A minha poesia vale o que vale. A minha poesia é o meu sentir, são as minhas lágrimas, as minhas alegrias, as minhas frustrações na vida, o meu aprendizado de vida, a minha forma de crescer. A poesia verdadeiramente dos poetas, essa é que me apaixona. Porque eu olho para aquilo e fico, ainda me cresce mais uma artrose no cotovelo, mas porque é que eu não fui capaz de escrever isto? E logo que eu, aqui há dias, disseram-me se eu dizia poesia de um senhor que está aqui presente. Quer dizer, dos mortos, eles se me aparecerem eu mando-lhe rezar uma missinha porque eles ficam sossegados, que eles também têm um bocado de medo de mim. E eles sabem que eu estou quase para ser promovida de anjos a santos e isto é uma coisa complicada. Mas dizer de uma pessoa que está aqui presente é um bocado complicado. Eu nunca tinha pegado neste livro, peguei há um bocadinho. E ao abri-lo, eu não sei como é, mas parece que cheira-me assim. E vai logo dizer coisas, a dizer a letra com a careta, a dizer comigo. Assim uns poemas amalucados. Mas que eu acho que é disto que nós precisamos. Precisamos de repartir sorrisos, poemas com alguma esperança e, sobretudo, de alertar as pessoas para tanta coisa que está à nossa volta. Nós vamos deixar um Portugal tão triste aos nossos netos. Tão triste. Vamos tentar acordar e fazer com que eles não se entretenham muito com coisas que são passageiras e que não valem nada. E que acordem. E acho que a poesia que é fantástica para isso, porque no tempo da minha avó ela dizia: a cura de todos os males, exceto dos amores, é caldos de galinha. Para os males de amores, que nesse tempo deles se morria, tempo em que ainda se lia poesia, a cura era casar com quem a família queria. Como não havia divórcio, todos os cuidados eram poucos. Não, poucos ficaram loucos. Hoje em dia, quem quiser curar o mal de amor, é só escolher mulher. E é canja, se ela quiser. Não há vida. Estão a ver que eu tenho mais uma artrose, porque é que eu não fui capaz de escrever isto que é tão giro? E depois nós devemos... Arnaldo, levante-se. Isso não tem nada. Vamos. Cá está. Está um grande amigo aqui que eu encontro hoje e pensava que ele tinha morrido, mas ele está aqui vivo. É o homem a quem devemos aquelas pérolas de nível mundial do Zeca Afonso, que teve a ousadia com 20 e poucos anos de lhe pagar um ordenado para ele não pensar nas batatas e no arroz e na coisa, só trabalhar na música e lhe fazer um LP de 2 em 2 anos. Então, um gênio. E a poesia do
Astorga, as canções do Luís Chile, a poesia do Daniel Felipe, tantos outros que temos hoje registrados, graças do Adriano, Vicíssimo de Adriano, do Zeca dessa gente toda, que fez o congresso do disco em Portugal e que trouxe aquela mulher dos cabelos compridos, do Tolé Garçom, a Françoise Hardy, ficava em casa dela e as outras todas, que trouxe o Elton John, que eu agora vinha saber que é John, porque o namorado dele é o John, então foi o E então vou dizer mais um poema aqui do nosso amigo Arnaldo Trindade. Até um dia, Zé Nisa. Quero aqui agora recordar Zé Nisa, poeta e músico, sobretudo amigo. Consigo eternizarmos canções onde em discos se fazia magia. Ai, que saudades desses dias. Noutra realidade, irei vê-lo. Assim como há outros amigos também, que estão todos no além. Todos juntos, cantaremos a Vila Morena. Arnaldo Trindade. Olhem, meus amigos, eu vou começar por vos contar aqui uma historinha e vou começar por um poema que me deu um gozo dos diabos. Deixem-me falar à moda do Porto, do caraças. Por favor, ao fim haverá um período de debate, agora de silêncio. Tentem mesmo total silêncio. Aqui há tempos convidaram-me para ir dizer poesia à Livraria Lelo. E era sobre poetas do Porto. E eu, é claro, pego aqui logo no meu calhamaço ao Porto e lá venho eu armada por aí abaixo. Vou entrar e quem é que estava logo na primeira fila? O Sr. João Governo, aquele comentador benfiquista da televisão. E eu digo assim, oh meu amigo, espera lá que eu já te apanho aí nessa curva. Eu sabia, conhecia perfeitamente este poema do Pedro Homem de Melo e toca a vir aqui e não encontrava a página e depois disse meia dúzia de palavrões e ele apareceu logo. E ele teve medo de mim e apareceu logo. E então, disse logo, meus amigos, e eu vou começar por dizer um poema de um poeta que foi muito maltratado no final da sua vida. E as pessoas todas muito silenciosas. E eu disse, vou dedicá-lo àquele senhor que está ali muito espaçoso, o senhor João Governo. E ele olhou para mim assim, ai Jesus, o que é que vai sair? Ele viu logo que eu não tinha as pancadas todas. E portanto eu hoje faço questão de começar, porque ele no fim, coitado, queriam que eu lhe desse um abraço, mas eu estava cheia de pressa porque ia para um lar para Matosinhos. E as velhinhas eram mais importantes possível. Mas vou-vos dizer, deu-me um gozo dizer este poema, e é com este poema que eu realmente quero começar a minha parte dos poetas que eu gosto. Desculpa, foi o Paulo Carvalho que pediu para lhe dar um abraço. Foi o Paulo Carvalho que lá estava e vai lhe dar um abraço. Eu não vou nada, que eu tenho as minhas velhinhas à minha. Já lhe dei hoje uma dose. Porto Leixões. O jogo lembra a flor que desabrocha e a bola sobe. Para o nosso olhar o Porto é um rio e nasce na rocha. Leixões é praia e nasce no mar. Oh, graça da juventude, sustentáculo de Atenas, voo, um voo onde o corpo se ilude ganhando o jeito das penas. Atletas, deuses, guerreiros, abrem o mundo em dois mundos, brancos e azuis. Os primeiros, claro, rubros e brancos, os segundos. Temos pena. E a sorte, cara ou croa? Cara? Vence quem for o mais forte, até que o sol, por fim, para. Acabou-se o desafio. Temos pena. O Porto soube ganhar. Nem sempre a sina do rio é ir acabar ao mar. Pedro Homem de Melo. E o senhor, coitado, lá foi para Lisboa contar mais uma história de uma mulher tripeira assim com um... Que ainda por cima está registada em vídeo. Exatamente, pois está, que está lá uma rapariga que é alfacinha e que de vez em quando grava estas coisas. Moura. Não é Moura. A série é Moura, caralho, Moura. É como diz o outro, é boa e é Moura. E então vamos continuar. A poesia também pode ser assim muito séria, senão não tem graça nenhuma. Então vamos depois, como estamos aqui, neste sítio, acho que era muito importante ser este poema. A Pequena Praça. A minha vida tinha tomado a forma da Pequena Praça. Naquele outono em que a tua morte se organizava meticulosamente. Eu agarrava-me à praça porque tu amavas a humanidade humilde
e nostálgica das pequenas lojas, onde os caixeiros dobram e desdobram fitas e fazendas. Eu procurava tornar-me tu, porque tu ias morrer e a vida toda deixava ali de ser a minha. Eu procurava sorrir como tu sorrias, ao vendedor de jornais, ao vendedor do tabaco e à mulher sem pernas que vendia violetas. Eu pedia à mulher sem pernas que rezasse também por ti. Eu acendia velas em todos os altares das igrejas que ficam no canto desta praça, pois mal abri os olhos e vi, foi para ler a vocação do Eterno escrita no teu rosto. Eu convocava as ruas, os lugares, as gentes que foram as testemunhas do teu rosto, para que eles te chamassem, para que eles te desfizessem o tecido que a morte entrelaçava em ti. Sofia de Melo Braga. Livre não sou, nem a própria vida me consente, mas a minha aguerrida teimosia é quebrar dia a dia um grilhão da corrente. Livre não sou, mas quero a liberdade, trago-a dentro de mim como um destino, e vão lá desdizer o sonho do menino que se afogou e flutua entre nenúfares de serenidade, depois de ter tido a lua. Miguel Torga. Maria Fácil, a que se deu sem sonhos e sem boda. Não há proposta a que não diga sim. Pousar a mão na sua é tê-la toda. Conhece encruzilhadas, calabouços, mas quebra os olhos mudos num jardim onde os meninos brincam nos baloiços. Tenho uma cruz de bucho à cabeceira e tenho o retrato da mãe. Tenho um librete negro na carteira. Nada mais tem. Maria Fácil. Chamam-lhe na rua. É o enguiço da prostituição. Já todos a viram nua. Para a verem nua, ela paga contribuição. Quando morrer, dirão na viela: lá vai Maria Fácil, o enguiço. E que bom caixão para o corpinho dela. E não se fala mais nisso. Sidónio Moraes. Todos sofremos o mesmo ferro oculto, que nos rasga e nos estilhaça a carne exposta. O mesmo sal nos queima aos olhos vivos. Em todos dorme a humanidade que nos foi imposta. Onde nos encontramos, divergimos. É por sermos iguais que nos esquecemos que foi do mesmo sangue e que foi do mesmo ventre que todos nós surgimos. José Carlos Ari dos Santos. Vi ontem um bicho na imundice de um pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era cão. O bicho não era gato. O bicho não era rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel Bandeira. Sou o pássaro que canta dentro da tua cabeça, que canta na tua garganta, que canta onde lhe apeteça. Sou o pássaro que voa dentro do teu coração. E o de qualquer pessoa, mesmo que julgues que não. Sou o pássaro da imaginação que voa até na prisão. E canta. Canta por tudo e por nada, mesmo com a boca fechada. Esta é canção sem razão, que não serve para mais nada, senão para ser cantada quando os amigos se vão. E ficas de novo sozinho, na solidão que começa apenas com um passarinho dentro da tua cabeça. Manuel António Pina. Onde estiveres, eu estou. Onde tu fores, eu vou. Se tu quiseres assim, meu corpo é o teu mundo e um beijo é um segundo. Depois és parte de mim.
Para onde olhares eu corro, se me faltares eu morro. Quando vieres, distante, soltam-se umas amarras e tocam guitarras só por ti, como dantes. Agarra-me, agarra-me esta noite, sente o tempo que eu perdi. Agarra-me esta noite, que amanhã não estou aqui. Pedro Abrunhosa. Testamento. Ora, isto está mal. À prostituta mais nova, do bairro mais velho e escuro, deixo os meus brincos labrados em cristal límpido e puro. E àquela virgem esquecida, rapariga sem ternura, sonhando algures uma lenda, deixo o meu vestido branco, o meu vestido de noiva todo tecido de renda. E o meu rosário antigo ofereço àquele amigo que não acredita em Deus. E os livros, rosários meus, das contas de outro sofrer, são para os homens humildes que nunca souberam ler. Quanto aos meus poemas loucos, esses que são de dor sincera, mas desordenada, esses que são de esperança desesperada, mas firme, deixo-os a ti, meu amor, para que na paz da hora em que a minha alma venha beijar de longe os teus olhos, vás por essa noite fora, com passos feitos de lua, oferecê-los às crianças que encontrares em cada rua. Albalara. Pois, meus amigos, e depois de ouvirem boa poesia, é a altura de ouvirem qualquer coisinha mais foleirota. Que é a minha. Vou contar assim 2 ou 3 coisinhas que eu acho que são um porquê de eu escrever muita coisa. Dizia-me aqui o nosso amigo Arnaldo Trindade que nós somos da mesma rua, somos da Rua de Bonfim. E a minha rua era uma rua, eu aqui há tempos achava muita piada ao Júlio Couto porque ele dizia: eu nasci numa ilha, esta menina aqui ao meu lado é que nasceu no Bonfim. E era engraçado porque o Bonfim era realmente um sítio de bastante burguesia. Havia muitas fábricas, muitas oficinas, agora graças a Deus está tudo fechado e abandonado, porque também já não precisa trabalhar. A gente precisa realmente de ir para políticos, o resto não presta para nada. E então o comércio que havia já conseguia, era gente que vivia de toda aquela gente que fazia do Bonfim uma grande cidade e que quem tinha lá os seus negócios também tinha uma vida mais próspera e embora fosse, como é que eu vos hei de dizer, éramos um bocadinho estilizados. Eu fui para um colégio porque os meus pais, morávamos ao pé da escola do Bonfim do Campo 24 de Agosto, mas os meus pais não tinham vida para me estar a levar e a trazer, e entretanto eu fui para um colégio que ainda lá está, na Rua de Pinto Bessa. E eu era a filha de um comerciante, quer dizer, era assim um bocado, toma lá uma patada porque nós é que somos, porque os importantes eram os filhos dos empregados de escritório e de algum doutor que havia, coisas que nós contadas hoje, isto parece assim que somos só nés, mas era mesmo assim. E os meus pais tinham muita preocupação de não me mostrar o mundo. Também não percebo muito bem porquê, mas não me mostravam muito o mundo. A preocupação deles era que eu lutasse, que aproveitasse as oportunidades que eles me estavam a dar, sempre com muito sacrifício, para ter uma vida melhor que a deles. E depois eu tinha uma mãe assim, dizem que ela que era original e que eu que sou a fotocópia, portanto já estão a ver que isto não batia lá muito bem. O meu pai era um homem extraordinário que nunca ouvi dar um berro mais alto nem a mim nem à minha mãe. A minha irmã batia-lhe todos os dias porque ela, em vez de ir para a escola, fugia para andar na campanha do Humberto Delgado, que é mais velha do que eu, 11 anos, e para os namorados, e para os bailaricos, pronto. E portanto, eles nunca me mostraram o lado mau da vida. Mostraram-me sempre que as pessoas que trabalhavam muito e que tinham as mãos calejadas, que tinham que ser respeitadas. E então, lembro-me perfeitamente do meu pai me meter 2 notas de 20 escudos de Santo António no meu livro de leitura e dizer assim: logo que chegas ao colégio vais entregar isto à Dona Albina, à tua professora. Atenção, minha filha, não brinques. Isto é ordenado de um operário durante uma semana. Mostra o sacrifício deles e o nosso. Respeito. Portanto, como eu fui sempre assim, mais ou menos protegida, e depois,
porque na casa dos meus pais se juntava gente, como a doutora Adelaide Estrada, e que havia um código. Ela saía no elétrico, normalmente ela saía no elétrico em andamento. Estou perfeitamente a vê-la, com um chapelinho, um chapéuzito e tal. Neste livro, neste librito, está uma pintura da Abel Salazar, que um amigo nosso aqui presente fez o favor de permitir que se fosse ao Museu Abel Salazar tirar a fotografia do retrato dela. E essa senhora, quando a Pida andava por ali, o meu pai dizia assim: tu vais lá embaixo, ao pé do quiosque, e encostas-te ao pé da Emilinha de jornais. Não precisas de mais nada. Quando passar o elétrico, a doutora Adelaide Estrada vinha sempre ao lado do guarda-freio. Quando ela te vir ali, tu dizes-lhe adeus. A doutora Adelaide Estrada dizes-lhe adeus. E dizes: está bem, e não entres, não faças perguntas, que isso não são contas do teu rosário. E portanto eu ali estava, e a doutora Adelaide Estrada, quando me via ali, sabia que os homens da gabardina, de chapéu preto, que andavam pela zona, e ela já não saía à porta dela, que era mais acima um bocadinho, em frente à casa dos meus pais. Seguia até à Praça das Flores, lá apanhava outro elétrico e vinha outra vez para baixo, porque senão já sabia o que lhe tocava. Lembro-me que ela que tinha uns quadros enormíssimos do Abel Salazar em casa que me seguiam quando eu lá ia, e eu tinha um medo deles terrível. E habituei-me àquela gente a reunir-se à noite em casa dos meus pais, a ouvirem a BBC. E havia um guarda noturno que, quando andava a PIDE por lá, batia com a aliança na caixa do correio, que era a tampa da caixa do correio era em ferro, e ele batia, e o meu pai dizia assim: os nossos amigos andam aí. Portanto, eles jogavam as cartas e conversavam e tal, e apagava-se o rádio e já não se falava mais daquelas coisas. Portanto, aquilo para mim era todo um mundo muito estranho, porque a menina séria não faz perguntas, são coisas que não lhe interessam, a menina aqui é assim e ponto final. O meu primeiro embate com a vida foi quando fui trabalhar. Aí eu fui a pessoa, eu penso que naquela altura devia ter sido quando eu perdi o resto que me sobrava de juízo, perdi-o nessa altura. Porque a primeira coisa que eu disse aos meninos é que não os queria descalços. Vocês amanhã vêm todos calçadinhos, vocês ficam doentes. E a empregada vem assim do lado e diz: oh menina, a menina de onde é que veio? Eu disse: eu vim do Porto. Eu vi logo que a menina que era parola. Amanhã não tem cá ninguém porque eles não têm sapatos. E eu fiquei muito assustada. Logo a seguir começo a ver o frio ali ao pé do rio, e começo a ver os meninos com os pés cheios de feridas. Epá, eu era a única. Eu tinha 80 pés descalços. Era onde? 4 classes em Rio Mau. Rio Mau. Em Rio Mau. A chegar entre os rios. Sim, entre os rios. Não, é outro livro. Resultado. Era muito complicado. Portanto, Porque isso dá que nas turmas quase todos, não é? Exatamente. E os meninos vinham cá fora, à hora do recreio, para comer um bocado de carne gorda que o meu cão em casa não comia. E vinha fazer xixi aos pés para aquecer os pés que estavam roxos e cheios de feridas. E cá a rapariga não tem mais nada. Pega num ofício e diz que não suportava mais andar de pé ao lado dos meninos. Eu não suportava mais. Eu tinha vergonha dos meus pés. Porque a minha mãe à noite ainda me telefonava para a venda, porque eu só vinha depois à quarta-feira à casa, a perguntar se eu não tinha frio. Eu dizia: oh minha mãe, não me faça essas perguntas, por amor de Deus, com os rapazes aqui todos descalços. Oh filha, mas esses não são meus filhos. E tu, se ficares doente, eu é que tenho que te tratar. E aquilo deu-me assim uma coisinha pela cabeça, e eu escrevi um ofício ao Sr. Delegado Escolar de Penafiel, dizendo-lhe que não conseguia mais. Aqueles meninos tinham os pés em ferida, e realmente os meus pés não eram diferentes dos deles, nem os deles eram diferentes dos meus. E que tínhamos que resolver aquilo, porque senão eu tinha que meter atestado médico, ir para casa, porque eu não estava muito bem. E ele manda-me um ofício, eu venho da Nação, perguntando quais eram os meninos com carências económicas. E a Maria de Lourdes responde-lhe: são todos, incluindo a professora, porque estamos no mês de novembro e ainda não recebeu o mês de outubro. Ora, o que é que transpirava lá pela cidade pinafidelense? É que aquela menina era da cidade, que já naquela altura ia de carro para a escola,
e portanto que devia ser assim uma gaja meio esquerda e era preciso silenciar essas coisas. E então veio-me um jipe buscar à escola, um jipe da guarda. Se fosse agora com estes jeitozinhos eu até ia, mas naquela altura cheirarem a vinho tinto, barrigudos, com um jipe, e eu tive que os acompanhar. Felizmente que os miúdos foram logo dizer ao padre que a professora tinha ido presa. O padre, que era o único telefone que tinha além da venda, telefonou ao meu pai. O padre vai num Ilman muito velho que ia por ali fora, por Canelas fora, pelas louseiras, trim. Chegou o padre a pena fiebre, chegou o meu pai por outra estrada. Pronto. E o meu pai lá lhe foi dizer, olha que a minha filha é uma menina, ela não percebe nada disto, isto para ela. Eu não sabia o que era nem comunista, nem anticomunista, não sabia o que era nada disso, sabia o que era o reviralho. Mas isso a mim eles não me chamaram. O reviralho. Era as pessoas do contra. As pessoas do contra eram os do reviralho. Oh filha, lá para Lisboa não havia disso. Vocês lá já todos sabiam a mesma coisa. Era o comboio para Santa Clara. Nós aqui tínhamos o reviralho. Resultado. O meu pai lá me trouxe a pedir-me a todos os santos que não voltasse a fazer dessas coisas, que não pusesse lá o que o meu coração mandava, que pesasse as palavras. Eu sabia lá pesar as palavras, não tinha balança para isso. E depois ele dizia assim, oh filha, tu vens para casa, tu és minha filha, tanto a dar aulas como a lavar panelas lá em casa, como a ser costureira, logo que sejas uma mulher de bem. Eu não queria saber de nada disso, eu queria saber, oh paizinho, então eu vou trabalhar para o banco, oh filha, não faças isso. É melhor tu comeres uma sardinha com um sorriso do que ires comer um bocado de bife que te fica entalado na garganta. É isso que tu gostas. Mas tens que ter atenção ao que dizes. Porque tu vais presa como a doutora Adelaide de Estrada. Isso é que era mau. Que então aí eu já conhecia o que eles faziam na Rua do Heroísmo logo ali ao pé, não é? E tinha lá um marido da minha irmã depois também lá com umas costelitas partidas e tal. E eu já sabia que aí era complicado. Mas nem assim eu me acomodava muito à situação. E eu penso que os melhores poemas que eu fiz, não tendo importância nenhuma, são essas histórias que eu vivi com aqueles meninos. Claro que eu fui para lá e meu pai disse, eu vou já ter com alguém para tu vires para o Porto. Não vi nada. Estive lá 3 anos. Só depois é que vim embora. E depois fui passar-me pela Copa para estar lá 1 ano e estive lá 25. Quer dizer, não dava para andar cá com estas coisas. Aquilo era mais ou menos o parlamento do meu tempo. Eu estava-me ali, sentia-me ali, ganhava pouquinho, mas era uma gaja feliz. Pronto. Com estas coisas, aprendi, por exemplo, que os pais não tinham dinheiro para viver. E isto hoje, vocês vão... Eu quando digo isto, vocês não, que somos mais ou menos da mesma geração. Eu quando digo isto às vezes em escolas ou em bibliotecas onde está gente nova, eu tenho a preocupação de dizer, meus amigos, eu não tenho 300 anos. Porque eles nem lhe passa pela cabeça que os pais não tinham dinheiro para viver um filho ao hospital. Tinham que esperar pelo domingo, pelo fim da missa ou pelo fim do almoço, para o senhor Abade vir ao Porto, os trazer no carro dele, para irem ao hospital ver os meninos. Pronto, e depois estive lá um menino hospitalizado, onde eu... ao sábado de tarde, dava-se aulas ao sábado de manhã e de tarde. Aquilo naquele tempo era assim. E não fazia mal nenhum. Não fazia mal nenhum. Ganhávamos era pouco, mas lá o termos aulas ao sábado, se calhar era melhor do que os miúdos hoje andarem aí a apanhar bêbadas ali naquele largo daquele lugar. E então o menino vem para o hospital e eu ao sábado, depois de chegar a casa, ia ver o Kim. Eu já entrava no hospital de São João, quase sem dar satisfações a ninguém. O menino estava nu, cheio de tubos, tinha muita vergonha quando eu entrava e puxava o lençolzito. Eu dizia, ok, não te preocupes com isso. E ele, coitadinho, puxava o lençolzito. Professor, eu não trazeste a minha mãe? Eu disse, não, quem não trouxe? E amanhã o Padre Vasconcelos vem cá. Oh filha, não sei, eu quero ver a minha mãe. Professora, olha, eu vou numa cadeira, daquelas que têm ródeas, e leva-me para o teu carro para eu ir para a minha mãe. Eu não quero estar aqui. E eu saía lavada em lágrimas, até que, entretanto, depois casei, no primeiro domingo de agosto casei, e estive uma semana sem ir ver o meu Kim. E na semana a seguir fui lá, e abri a porta do quarto e não vi ninguém. Eu disse ao senhor enfermeira, o meu Kim. E a enfermeira olhou para mim e disse, ele foi para a terra. E eu disse, foi melhor, ela, muito melhor, nem parecia o mesmo. E eu disse, pronto, muito obrigada, eu vou lá. Claro, quando cheguei a Rio Mau, soube que ele tinha ido para debaixo da terra.
e fui arranjar um ramo de flores do campo. Não tive coragem de deixar na sepultura do Quinho. Fui pô-los à porta da cozinha da mãe, ela sabia que era da professora do filho. E eu fiquei a pensar depois, foi com estas coisas que eu cresci, com encontrões. E portanto, o que eu escrevo é muito este meu sentir. Não será nada que interesse por aí fora, realmente não é Eugênio de Andrade, nem é Sidónio Muralha, nem é nada dessas coisas, mas são as vidas que me passaram nas mãos e que me ajudaram, como eu costumo dizer, a ser a mulher feliz que eu sou, porque me contento com muito pouco, com os vossos sorrisos, com as vossas palmas, com a vossa amizade que é extraordinária, com este telefonema da Nandinha, com o abraço do Rui, com o neto que me diz: ó, oh, tu és uma gaja porreira. Tu daqui por 20 anos vais-me ensinar coisas. E eu fico muito feliz com estas coisas porque dei valor a quem não tinha rigorosamente nada. E depois quando os meninos me diziam: ó, professora, vocês sabem que antigamente o pão não podia ir para as mesas do restaurante que não fosse todo embrulhado. E era uma das tarefas que eu tinha. Os meus pais tinham um restaurantezinho e era uma das tarefas que eu tinha, era lavar as mãozinhas e pôr o pão embrulhado e pôr em cima das mesas. E depois sobrava sempre muito papel, que normalmente ia para as casas de banho. E o meu pai, pronto, sabia realmente do malzinho que eu sofria da cabeça e dizia assim: ó, filha, olha, leva este tabuleiro de marmelada e a senhora Margarida lá na escola que faça lá um pãozinho para os miúdos. E olha, e se houver algum que não possa pagar a caixa, filha, não envergonhes na frente de ninguém, aponta o nome dele que depois tu levas daqui o dinheiro. E depois punha-me roupa dos meus sobrinhos e depois leva isto para os meninos. Então quando eu parava o carocha do meu pai à porta da escola, ao pé do muro, que era mesmo ali, e batia as palmas: ei pessoal, eu preciso aqui de uns gajos que me ajudem. A professora trouxe roupa boa dos sobrinhos, trouxe marmelada e trouxe papel macio para o cu. Porque era uma coisa fantástica, era o papel macio para o cu. E depois ainda era mais engraçado, porque eles, coitadinhos, primeiro era folhas de couve e erva. Portanto, aquilo, o cu deles também subiu de categoria. E era muito bom que eles depois ao sábado punham assim no quadro: professora, vá devagar que o seu pai está aflito. Porque o meu pai às vezes telefonava para o café de lá a perguntar se eu já tinha saído, porque ainda não tinha chegado, e porque se lhe tinha acontecido alguma coisa e tal. E então, o seu pai fica aflito, vá devagar, olha as curvas de Melres. E quer dizer, isto para mim era qualquer coisa do outro mundo. Desculpa, 1968. 1968, há 500 anos. Mas tu já guiavas. Mas isso, oh minha amiga, isso foi outra história. É porque o meu pai chegou ali a Santa Catarina para me fazer em Rio Mau. Agora já entre os rios. Que há outro Rio Mau em Vila do Conde. E há uma beira de Praga também. Sim. E então o meu pai chega-se ali ao pé do senhor conservador e diz-lhe que vinha dar autorização para eu ser emancipada. E diz assim o senhor conservador: ó, senhor Ferreira, a sua filha é uma criança, não lhe vai dar em emancipação plena, pois não? Ele diz: sei. Claro. E diz o meu pai: eu não sei. É melhor dar-lhe restrita à condução de veículos automóveis, porque o senhor qualquer dia não faz farinha dela. E como o meu pai já passava uma verde e uma madura com a minha irmã, ela, pelos vistos, ela tinha um namoro na África do Sul, outro no Brasil, outro em Lisboa, outro na Pide preso. O meu pai, coitado, dizia assim: pois, a mais velha é levada da breca, se esta for pelo mesmo caminho. E dizia: pronto, então seja. Passado 15 dias vem o bilhete de identidade, condução restrita, não, emancipação restrita à condução de veículos automóveis. E o meu pai pega naquilo e diz ele: que é isto? E a minha mãe disse: ó Armindo, tem calma. Não tenho calma nenhuma. Eu vou dizer àquela besta que me devia ter avisado que isto vinha no bilhete de identidade da minha filha. Ele não me avisou. Ó homem, deixa lá, isso não interessa nada, não interessa nada não. Eu vou lá. Então o meu pai lá vai, comigo atrás, assim deixa ver o que é que o meu pai vai fazer. O meu pai era assim um homem muito... Chega lá e diz: olha, o senhor sabe as suas funções aqui? É informar as pessoas. Sim, senhor Ernesto. Pois, o senhor disse-me isto assim, assim. O senhor devia-me ter dito que isto vinha no bilhete de identidade da minha filha. Mas isso já se sabia. Sabia o senhor. E eu não sabia. Esta minha filha é a primeira a quem eu estou a fazer isto. Mas o senhor acha aí algum inconveniente? Acho.
Acho que a minha filha vai apresentar o bilhete de identidade aos chefes dela, que vão dizer assim, quando o pai não confia nesta miúda, como é que nós lhe vamos confiar os filhos dos outros? Isto para mim é um escarro no bilhete de identidade da minha filha. Ai, agora o que é que o senhor quer fazer? O senhor é que vai resolver. Ai, só se lhe der outra emancipação, a plena. Mas olha que lhe custa. Oh, meu amigo, não me diga quanto custa. O senhor vai cumprir com a sua obrigação e eu vou cumprir com a minha. E a minha filha leva a emancipação plena. Quer dizer, eu habituada a ver estas guerras e a ver a firmeza do meu pai com poucas palavras, pá, para mim era uma complicação ver tudo torto e não conseguir endireitar nada. Portanto, foi com estas coisas que eu me habituei a olhar os outros e a ver que nós não somos iguais, mas podemos ser menos desiguais. E achei que a minha função... Hoje há para aí umas pessoas a vender aulas. E eu achei que ser professor era também dar corpo a esta luta, não pela igualdade, mas por uma menor desigualdade.